13 de setembro de 2012, entrevista para a TV NASP. Estamos com o procurador-chefe do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, para entendermos melhor um pouco sobre as ações regressivas. Pois bem, as ações regressivas têm a sua origem na Lei 8.213. A Lei 8.213, quando editada, incluiu no seu artigo 120 a previsão do INSS ser obrigado, naqueles casos de acidente de trabalho, onde o empregador não obedeceu às normas de saúde ou às normas de segurança, ingressar com a respectiva ação regressiva para ser ressarcido daqueles prejuízos que adviram dessa omissão do empregador. Nós tivemos um certo sucesso no ingresso dessas ações. Hoje nós temos por volta de 2.000 ações e uma arrecadação já conferida de 360 milhões de reais. Então as ações regressivas de acidente de trabalho se revelaram um instrumento importante, arrecadatório, embora não seja nosso maior objetivo, mas também um instrumento pedagógico didático, ou seja, com as ações regressivas, aqueles empregadores que ainda insistiam em não atentar para as normas de segurança do trabalho, passaram sim a atentar porque sabiam que quando houvesse qualquer tipo de acidente, a Previdência estaria no seu encalço. Dentro desse tipo de perspectiva, a Procuradoria do INSS, junto com a autarquia, percebeu que era importante que a gente expandisse as ações regressivas. As ações regressivas poderiam servir de instrumento pedagógico didático também para outros instrumentos. Explico. Nós temos hoje uma política de trânsito que aponta para que nós tenhamos todos os anos 40 mil mortes. É uma política importante, porque a redução de mortes no trânsito traz à família, aos brasileiros e brasileiras, nada mais do que o conforto e a felicidade de não ter um ente querido atropelado e morto. Temos também outras políticas que percebemos que eram importantes que o INSS pudesse participar. Outra política que nós entendemos que era importante era a redução de casos, quiçá até a eliminação de casos de violência doméstica contra a mulher. Mas para esses projetos, que são políticas importantes e que aparentemente alguns mais desavisados podem entender que o INSS não tem absolutamente nenhuma ligação com isso, nós demonstramos que estão equivocados. O INSS atende semanalmente 1.200.000 pessoas em suas agências. Nós convivemos todos os dias com os brasileiros do mundo real, onde as coisas acontecem, onde acontece a tragédia, onde acontece o momento da pessoa se aposentar, o momento da maternidade e o momento, inclusive, da incapacidade pela doença. Pensando nisso, nós percebemos que as vítimas de acidente de trânsito também vão nas nossas agências. As vítimas, as mulheres, aquelas que são seguradas, que também sofreram alguma violência do companheiro, do marido, enfim, a violência de gênero, também vão nas nossas agências para receber o benefício. Nós brasileiros fazemos nossos depósitos mensais na Previdência e os nossos aportes com futura aposentadoria. Não é justo que todos esses brasileiros arquem com a irresponsabilidade de poucos. Ou seja, o cidadão decide dirigir embriagado, em alta velocidade, brincando com a vida das pessoas, ocasiona um acidente. E depois quem arca com os prejuízos é o Sistema Único de Saúde, é a Previdência Social, ou seja, são os brasileiros que pagam impostos. Isso nós verificamos que não era justo. E em relação à violência doméstica, também da mesma forma. A dona Maria da Penha, ela, por exemplo, sofreu a violência do ex-companheiro e ficou paraplégica. Isso gerou um benefício, uma aposentadoria por invalidez. Que o INSS, leia-se a população, que contribui todos os meses com a sua participação das verbas previdenciárias, ela que está pagando aquela atitude absolutamente injustificada do ex-companheiro dela. Pensando nisso e aproveitando também a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que nos indicou o caminho que a denúncia, uma vez feita, não era mais cabível a retratação, a retirada da denúncia, nós entendemos que era importante sim o INSS adentrar nessa seara. Então, inicialmente com a ação de trânsito, nós verificamos que haviam casos seríssimos, gravíssimos de acidentes, onde geravam mortes e tinham pensões para herdeiros. Nesses casos, então, nós selecionamos, estamos procurando parceiros como a seguradora Líder e outros parceiros mais, os Detrans dos estados, para levantar casos e cruzar com nossos sistemas. Já ingressamos com apenas 2 ações porque nós estamos testando a tese. Estamos com uma série de outras ações aguardando a tese ser julgada para que a gente possa ingressar. No caso da violência doméstica, é uma relação mais complexa. Não é? Porque nesses casos, depois, a conversar com a dona Maria da Penha, ao procurar o Instituto, nós percebemos que muitas vezes as vítimas, as mulheres, têm vergonha,
se sentem responsáveis é uma coisa muito complexa. Elas acabam se sentindo responsáveis por ter sofrido uma violência. Então, para isso, nós fomos buscar parceria com o Instituto Maria da Penha, Secretaria de Política das Mulheres, para que a gente entendesse esse fenômeno social e aí sim, nós pudéssemos adentrar com responsabilidade, porque nós no INSS não quer adentrar dentro da casa das pessoas para criar mais problema do que já existe. Então, assinamos a parceria, ela foi institucionalizada em agosto. No dia 7 de agosto houve o lançamento do projeto, protocolo de ação regressiva, a distribuição das cartilhas que estão sendo impressas. Nós pretendemos distribuir 1 milhão de cartilhas no Brasil todo, em nossas agências e outros entes parceiros. E as ações regressivas que nós ingressamos contam fatos que nos assustam. A primeira ação regressiva foi em razão da morte de uma contribuinte nossa, de uma segurada, onde o marido ficou com ciúme, desconfiou que estava com ciúme e decidiu enforcá-la, deixando então 2 herdeiros, que hoje recebem a pensão e que continuarão recebendo. Uma coisa não tem absolutamente relação nenhuma com a outra. No outro caso, ele, pelo que consta dos autos, ele amarrou ou de certa forma imobilizou a mulher, ele jogou água quente nela, ele tentou matá-la de várias formas e graças a Deus não acertou em nenhuma parte vital. Isso também gerou um afastamento, com auxílio-doença, e que nós já entramos com a ação contra esse cidadão. E temos um terceiro caso no Rio Grande do Sul, que nós também adentramos, onde o ex-marido decidiu, na própria rua, no passeio, matar a mulher a facadas, deixando um herdeiro também. Esse está preso por razão do homicídio e o juiz da causa que nós ingressamos já marcou uma audiência de conciliação. Então pode ser que ainda esse ano, já o primeiro brasileiro, aquele que infelizmente agiu sem pensar, aquele que cometeu um crime, comece a ressarcir os cofres da Previdência. Obrigada ao procurador Jaqueline Mendonça para a TV Anaspes.